E aí, pessoal, tudo bem? Professor Luiz Flores aqui. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre aquela situação do que certamente você deve ter visto aí, referente à oitiva do influencer, o Felca, onde o juiz ele tomou o protagonismo da inquirição, né, e teve ali, vamos dizer assim, a sua atenção chamada pelo membro do Ministério Público que ele não deveria fazer aquilo, né, que ele só deveria fazer perguntas de forma complementar ao final das oitivas feitas tanto pela acusação quanto pela defesa. O magistrado ali, ele tentou ainda justificar, né, seu protagonismo na inquisição de várias formas, dizendo que não era o caso do Código de Processo Penal ser aplicado ali, mas o fato é que o membro do Ministério Público ele estava correto e o magistrado estava errado nessa situação específica que a gente vai detalhar um pouquinho mais aqui. Então, só deixar claro, deixar o convite, né, caso você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, é muito importante que você se inscreva, deixe seus comentários para a nossa comunidade crescer cada vez mais e a gente fortalecer o nosso canal aqui também, continuar produzindo esse material para você. Eu vou utilizar aqui de base uma arte também que eu utilizei no Instagram, falando sobre o caso específico, né? Fiz um carrossel sobre o tema de forma bem detalhada e a gente vai utilizá-la de base aqui para conversar um pouquinho sobre essa questão. Eu vou dividir minha tela aqui. Pronto, feito lá. Então aqui esse é o nosso primeiro ponto que a gente levanta, né? O juiz o juiz não pode mais começar as perguntas. Entenda o artigo 212 do Código de Processo Penal e o sistema de inquirição direta, né, também chamado de cross-examination. Então, essa questão da inquirição, ela está prevista como está escrito aqui no artigo 212 do Código de Processo Penal. Então, vamos lá, né, aqui contextualizei um pouquinho, como eu falei agora para você, né, você deve ter visto nos últimos dias a audiência em que o influenciador Felker era ouvido como testemunha no caso do Ítalo Santos e o juiz foi advertido pelo MP que não deveria conduzir o depoimento. Voltando aqui, né? O magistrado tentou de várias formas justificar o seu protagonismo na inquisição, mas no final das contas, ele pode ou não pode ser o primeiro a perguntar, né? E a resposta vem aqui nesse outro slide, né? O protagonismo é das partes, como eu falei antes ali, né? A partir de 2008, houve alteração no Código de Processo Penal, onde tirou aquela centralização da inquirição, né, na pessoa do magistrado. O magistrado, ele é visto como, o nosso sistema, ele adotou de forma expressa o sistema acusatório, né, então o magistrado, ele está ali não como uma parte do processo, mas como um garantidor das regras do jogo, né, e em 2008 também, desculpa, essa mudança ali, né, da adoção do sistema acusatório foi mais recente, né, foi com o pacote anticrime. Em 2008, expressamente, nosso Código de Processo Penal, ele adotou o sistema do cross-examination, a inquirição direta das partes, né, antes o juiz fazia as perguntas e a parte complementava. O sistema antigo era utilizado dessa forma, né? Então, a inquisição ela era iniciada pelo magistrado, o magistrado fazia todas as perguntas possíveis e imagináveis ali, e as partes só faziam uma complementação ao final, né? Então, o juiz ele tinha um protagonismo na inquirição das testemunhas, né? Hoje não é mais assim. Hoje as partes elas perguntam primeiro a acusação, sempre, né? Depois a defesa, perguntam para a testemunha, esgotam lá seus questionamentos, e por fim o magistrado ele ainda pode fazer algum questionamento, alguma dúvida que tenha surgido, alguma questão pontual, né? Mas ele nunca pode ser o protagonista inquirição, da inquirição da testemunha em si.
Então, isso vem, como eu disse ali, vem descrito no artigo 212 do Código de Processo Penal, especificamente no parágrafo primeiro, no parágrafo único do artigo 212, que, né, um trecho aqui, sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Então, o que a gente tem que ter em mente é isso, né, o juiz, a inquirição é feita pelas partes, e o juiz, de forma complementar, ele pode adicionar alguma questão ali que ele tenha ficado em dúvida, né, alguma questão pontual. O magistrado só deve intervir após as partes terminarem, e apenas para sanar dúvidas remanescentes. Ele não substitui o papel do acusador ou do defensor. Então, isso que a gente tem que ter em mente, né? Ele não é um substituto do Ministério Público, nem da defesa. Tem um caso interessante na jurisprudência que fala justamente isso, né? No caso do Ministério Público não comparecer, o juiz ele pode assumir o papel ali, né? Fazer às vezes de membro do Ministério Público e fazer vários questionamentos. A jurisprudência nesse sentido também que não, né? O Ministério Público não veio, ele deve arcar com a consequência de não ter comparecido na audiência, né? Então, ele não pode, o magistrado ele não pode assumir o papel do Ministério Público e também, né, que é o mais comum da gente ver, mas também não pode assumir o papel da defesa. Então, aqui, ordem desrespeitada igual nulidade, né? Então, aqui a gente traz vamos dizer assim, um guia de como agir, né? Então, se o juiz ignorar o artigo 212 e iniciar o interrogatório da testemunha, o advogado deve agir na hora, né? Primeiro ponto, peça a palavra utilizando aquele termo que está previsto no nosso Estatuto da Advocacia, que é pela ordem, né? De forma educada, pela ordem, silêncio. Tem uma colocação aqui para fazer, né? Então, feito isso, né, é importante que, nesse caso específico, você exija que conste na ata a violação do rito, né, fazer sua fundamentação ali, utilizando o artigo 112 do Código de Processo Penal e constar de forma expressa na ata, né, e também aponte prejuízo. A defesa fica cerceada quando o juiz assume o papel inquisitorial, etc., né, está que o nosso sistema adotou o sistema acusatório, que o magistrado ele é um garantidor da regra do jogo, ele não tem um protagonismo, né? Enfim, utilizar esse fundamento para apontar o seu prejuízo de forma específica, né? Nós vamos ver mais à frente que o STJ entende que nesse caso específico é um prejuízo presumido, né? Então, a princípio não seria uma obrigação de você apontar efetivamente o prejuízo, mas é importante, né, colocar para ficar bem fundamentado ali a sua questão de ordem que você acabou levantando ali na audiência. Então aqui, ó, como eu citei, né, então o STJ ele tem jurisprudência sobre o tema, no HC 735-519, da sexta turma, né, de relatoria do ministro Sebastião Rey Júnior, né. Então, aqui um trecho da jurisprudência diz, né, assim, evidenciado que a magistrada assumiu protagonismo na inquirição de testemunhas, e por consequência, patente a violação do artigo 212 do CPP, tendo a prova sido produzida irregularmente, presumindo, como aquilo que a gente falou ontem, nesse caso específico, a STJ, inclusive, entendeu que o prejuízo ele é presumido, né? Então, presumindo o prejuízo sofrido pela defesa do paciente, uma vez que é viável avaliar a instrução processual se o juízo de origem tivesse obedecido o dispositivo tido por violado. Então, bem interessante essa jurisprudência aqui, que fala justamente isso, né? Ela confirma essa questão que o magistrado ele não pode assumir o protagonismo na inquirição, e ainda coloca que, caso assim o faça, né, acaba ocorrendo um prejuízo, um prejuízo presumido, né? Então, não precisa efetivamente você demonstrar qual é o prejuízo, que existia um prejuízo, né? Ele é presumido pela jurisprudência do STJ, mas de toda forma, né, a defesa sempre acaba sendo prejudicada nessas questões, é importante que você, se for fazer esse pedido aqui, fundamente, como a gente falou, né, estando ali que o sistema acusatório, né, mais inquisitório, artigo 212 do Código de Processo Penal, que prevê o rito, né, de como deve ser feita a ordem dos questionamentos, né, e essa jurisprudência do STJ, por exemplo, né, dizendo que o magistrado ele não pode
assumindo o protagonismo, fazendo de forma bem fundamentada para você e o seu cliente aí não acabarem não tendo um prejuízo. Que né, a gente coloca, né, não tenha medo de consignar em ata, o silêncio da defesa acarreta preclusão. O registro imediato fundamenta futuras preliminares de nulidade de nulidade em sede de apelação ou habeas corpus. Né? No início a gente foi um pouco seguro, né, inseguro de contrariar o juiz, de repente ter um embate ali com o magistrado, mas o importante é que você faça constar em ata toda irregularidade, toda possível nulidade que tiver, você deve constar em ata, porque os nossos tribunais, eles têm consagrado essa tese da preclusão, né? Se você não questionar no primeiro momento que você tem de falar no processo, acaba ocorrendo a preclusão. Então, ocorreu uma nulidade na audiência, o momento para fazer isso é na própria audiência, né? Então, você constiata, se o juiz, de forma educada, se o juiz indeferir ali o seu reclame, né? A sua impugnação, beleza, vida que segue, mas conste em ata, e você vai poder, né, como consta aqui, levantar essa questão em apelação, ou, se for o caso, analisando bem, é possível também através de habeas corpus. Beleza, pessoal? Então, esses foram os pontos aqui que a gente destacou especificamente sobre essa regra do artigo 212 do Código de Processo Penal, que fala na ordem da inquirição das testemunhas ali. Então, para você que vai para sua audiência, tem audiência de instrução e julgamento, ou vai para suas primeiras audiências de instrução e para as suas primeiras audiências de instrução e julgamento, é importante que você fique atento a essa questão e a várias outras, né, para você atuar com segurança de forma tranquila, né. Então, eu convido você aqui também, né, se você quiser aprofundar seus estudos, conheça o nosso treinamento, audiência de instrução e julgamentos, tudo que criminal, tudo que você precisa saber na prática para dominar esse ato. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo esse treinamento completo que a gente tem sobre audiência de instrução e julgamento. Não só especificamente essa questão que a gente levantou aqui, mas vários outros temas que podem ocorrer na audiência de instrução e julgamento, a gente acaba abordando ali nesse treinamento, né, para você ir para a sua audiência mais seguro, né, e acabar não prejudicando o seu cliente. Então, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que você goste, deixe aqui nos comentários se você gostou, se você já passou por essa situação em algum momento, como você agiu. E além disso, também convidar você para conhecer o nosso site, que é www.luisflores.com.br. Lá tem bastante material, a gente publica artigos semanalmente, traz essas questões polêmicas e muito mais sobre a advocacia criminal. Então, forte abraço aí, até o próximo vídeo.